Pai, Senhor, para os irmãos, damos graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Chegamos em mais uma aula, né? Lição 9. O título diz assim: O mistério da unidade revelado. O textuário vai nos dizer assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Está baseado em Efésios, no capítulo 3, versículo 5. A nossa verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Começando aqui, né? Então, a nossa lição, o mistério da unidade revelado, onde Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do ministério oculto, né? Esse ministério esteve oculto nas eras passadas ou no tempo passado. O mistério foi revelado na nova aliança pré-estabelecido por Deus na eternidade. A palavra mistério não aparece no Antigo Testamento. O conceito de segredo é o de conselhos que Deus revela ao seu povo. O Novo Testamento usa o termo para se referir ao Evangelho no sentido mais amplo, incluindo o plano de Deus de redenção, existentes desde o tempo eterno. Isso está lá em Romanos, capítulo 16, versículos 25 e 26, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, e também 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10, Efésios, capítulo 6, versículo 19. Aspectos específicos do Evangelho. Encarnação, ou seja, quando Cristo encarnou através do plano divino, né? Veio de uma virgem, foi gerado através do Espírito Santo e habitou entre nós. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 2 a 9, vai falar sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 também. Igreja como corpo de Cristo. Nós sabemos e nós estudamos na lição passada, nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Em Efésios, capítulo 3, versículo 3, também em Efésios, capítulo 6, versículo 9, e em Efésios, capítulo 5, versículo 32, vai falar sobre a igreja como corpo de Cristo. Também o reino espiritual atual, ou seja, a forma, né, de que esse reinado foi colocado, como é que ele foi gerado, né, esse reino eterno, que é o reinado de Cristo. Em Mateus capítulo 13, versículo 11, fala sobre isso. Marcos capítulo 4, versículo 11 também fala sobre isso. E Lucas capítulo 8, o versículo 10, né? Também fala aqui sobre a cegueira temporária de Israel, lá em Romanos capítulo 11, versículo 25. Onde diz que era necessário que os israelitas não enxergassem ou não desse crédito para que fosse feito a vontade do Senhor Deus. O primeiro tópico, né? O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Judeus e gentios desconheciam o mistério que estava oculto, ou seja, nem os judeus e nem os gentios tinham
né, condições ou imaginavam que Deus tinha um plano preparado, né, o mistério de Deus para o mundo. Parece algo pequeno, mas não é. É um plano que nos deu direito hoje a estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus e louvando a Deus, né? Sendo guiados através do seu Espírito Santo. Falando parece coisa pequena, mas se a gente entrar na profundidade dos evangelhos e também Isaías, a gente tem uma ideia de que não foi fácil, né? Chegar na cruz, pagar o preço de sangue por cada um de nós. O primeiro subtópico diz assim: o conceito bíblico de mistério. Mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica que a verdade divina estava oculta e passou a ser conhecida, ou seja, a verdade divina estava oculta, ou seja, ninguém tinha entendimento dela. Mas a partir do momento que Jesus realizou o plano salvífico na cruz do Calvário, ela passou a ser conhecida, né? A partir do momento que Jesus veio ao mundo, ela passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso, somente alguns poucos possam compreender como ensinavam adeptos do falso misticismo. Aquela pessoa, né, que tudo para ela é místico, tudo para ela, né, tem um significado. Mas ao contrário disso, no cristianismo, o significado é uma verdade que estava encoberta e agora foi desenvolvida, né, em benefício de todos, né? Ou foi desvendada, em benefício de todos, conforme diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O segundo subtópico, o desconhecimento do mistério. Para compreender o sentido que o mistério esteve oculto desde outras gerações, devemos pôr em foco como aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifesto como agora. Ou seja, a expressão indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi conhecido claramente como conhecemos agora, mas desvendado pelo Espírito. O que não quer dizer que eles, antes da nova aliança, não tivessem o conhecimento acerca do mistério, a bênção de que os gentios participariam. Ou seja, Deus revelava, mas para pessoas certas. Não era todo mundo que tinha revelação do conhecimento como nós temos hoje, né? De forma ampla, de forma aberta, né? Deus revelava a determinadas pessoas, é o que nós vamos ver agora. No terceiro subtópico, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não só conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, como fizeram menção delas, né? Nós vamos ver aqui em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, né, tem o chamado de Abraão. Em Isaías, no capítulo 11, versículo 10, também fala sobre essas promessas. Isaías 49, capítulo 49, no versículo 6, também fala sobre essa promessa. Isaías capítulo 54, versículos do 1 ao 3, também vai falar sobre esse assunto, bem como em Isaías capítulo 60, versículo do 1 ao 3. Fechando aqui, Malaquias,
capítulo 1, versículo 11, onde esses profetas não sabiam como seria realizado, como Deus faria algo totalmente novo, onde havia barreiras raciais, barreiras religiosas que seriam rompidas através de Cristo, por meio de Cristo, aonde judeus e gentios seriam um só corpo. Que corpo é esse? A igreja. Nós, a igreja de Cristo, que vem a ser o mistério oculto. Então, desde a fundação do mundo, o mistério oculto de Deus agora revelado ao seu povo, sua igreja, aonde não tem gentio, aonde não tem judeu, onde não tem grego, italiano, brasileiro, português, japonês, chinês, é a igreja. Conforme nós vamos ver aqui mais para frente, não há acepção de pessoas. Todo aquele que reconhecer que necessita de Jesus em sua vida e que aceita que Deus venha fazer morada em si e que Deus possa tomar o comando da sua vida, é a igreja. Aceitou a Jesus, reconheceu que Jesus é o dono da sua vida, se entregou, é a igreja. Amém? O segundo tópico vai falar sobre o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto, a igreja de Cristo, é a ênfase de Paulo acerca do mistério revelado aos apóstolos e profetas. Ou seja, já no tempo dos apóstolos de Cristo, no Novo Testamento, já começou-se a revelar qual era o verdadeiro plano de Deus para toda a humanidade, né? O primeiro subtópico diz assim: revelado aos apóstolos e profetas. O capítulo 3 de Efésios, né, que inclusive é o nosso texto base, Paulo mostra sua condição de prisioneiro de Cristo, o processo de sua vocação e como foi este mistério manifestado pela revelação, onde deixa claro que seu apostolado não recebeu de homem algum, a doutrina que ensinava não aprendeu com homem algum, conforme está em Gálatas, capítulo 1 e 1, também em Gálatas, capítulo 1 e versículo 11, né? Sendo enviado aos gentios, não consultou nenhum homem, conforme está em Gálatas, capítulo 1, versículo 16. Ou seja, a chamada, né? A doutrina e a comissão foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo, conforme está em Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Assegura ainda que o ministério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a Paulo e aos demais apóstolos e profetas, conforme está escrito em Atos, capítulo 11, versículos do 4 ao 17 e o versículo 27. Ou seja, o mistério divino não poderia ser desvendado pelo raciocínio intelectual. Enfatiza que foi dado a conhecer através da revelação divina, não sabedoria humana, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 9. Ou seja, quem ensinou Paulo? Foi o próprio Jesus. O apostolado dele foi com Jesus, o processo de aprendizado. A doutrina foi Jesus quem passou para Paulo. Até porque, se nós formos ver, Paulo, ele não era muito bem aceito pelos apóstolos, tendo do seu histórico que perseguia os cristãos, né? Então demorou muito para que eles tivessem confiança em Paulo. Então,
Jesus foi quem se encarregou, né, de estar instruindo a Paulo. Isso é muito maravilhoso, né? O testemunho de Paulo é muito maravilhoso. O subtópico 2, o mistério oculto revelado. O mistério revelado é a igreja. Revelação que começa pela declaração que o Pai idealizou tudo desde sempre. Prossegue com a execução da obra de Cristo, com a criação de uma nova humanidade, unindo judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, comunicando essas verdades aos apóstolos e profetas. O anúncio das dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, a fim que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A igreja é o principal canal divino desse mistério, que vem unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Nós somos os responsáveis, através da multiforme sabedoria de Deus, né? A cada um Deus dá um dom, a cada um Deus dá uma maneira de pregar a sua palavra, né? Nós, a igreja, somos o principal canal divino para anunciar esse mistério ao mundo, para que todos os homens sejam um só povo por meio de Cristo. Então isso cabe a nós, né? Como Cristo, antes de ser assunto ao céu, deixou para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado, né? Orientação de Cristo. Subtópico 3 fala sobre a magnitude do mistério. Ninguém tinha possibilidade da formação de um só povo, ou seja, ninguém tinha condições de unir todos em um só povo, sem distinguir as pessoas, sem olhar para etnias ou classe social. Mas em Cristo, não é em homem, não é em placa de igreja, não é ninguém mais, a não ser através de Cristo e por Cristo. Todos são um e participam da mesma promessa, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Também em Efésios, capítulo 3, versículo 6. Vamos encontrar também, falando sobre essa participação da promessa através de Cristo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Alguns líderes da igreja primitiva demoraram para entender o mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Por que eles demoraram para entender? Porque eles acreditavam que Cristo viria só para os judeus, ele ia ser a salvação dos judeus, ia livrar os judeus do jugo romano e levantar um império forte, né? Ia reestruturar Israel como era em outros tempos, um povo forte, militarizado e que nenhuma nação podia com eles, né? Mas na verdade Cristo veio de outra maneira, né? Em Atos, capítulo 11, versículos do 4 ao 17, versículos 4 a 17 fala sobre isso, de Atos 11, né? O mistério revelado devendo ser pregado aos homens conforme Deus planejou desde o princípio. Ou seja, o evangelho de Cristo tem que ser pregado, né? Terceiro tópico,
o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos, né? Ou seja, Deus já tinha um plano e já tinha um tempo para executar esse plano, né? O primeiro subtópico fala as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério revelado e anunciado é considerado riquezas insondáveis, né? Refere-se às maravilhas e providência divina, além do entendimento humano, compartilhado com o povo, com os povos. Essas boas novas era imensurável, ou seja, algo maravilhoso demais para entendermos. E muitos, né, querem que com o entendimento humano seja desmistificado, ou seja, entendido aquilo que só se pode entender através do Espírito Santo de Deus, através de sabedoria advinda de Deus, né? A mensagem que a ele foi incumbida, no caso a Paulo, consistia em ensinar a todos a perfeição e preciosidade do mistério antes oculto, proclamar essas dádivas projetadas desde a eternidade, livremente concedida aos homens por meio de Cristo, pelo beneplácito ou consentimento da vontade de Deus que articulou o plano. O conteúdo desse plano, conforme diz em Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 6, e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus, conforme diz em Efésios capítulo 1, versículos 19 a 22. O segundo subtópico, o eterno propósito em Cristo. O mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Desde o princípio dos tempos, o Pai manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Que tempo foi esse? O tempo em que Jesus viria para mudar a situação do ser humano. Deus sempre esteve no controle de sua criação. Agora manifesto o eterno propósito através de Cristo. O plano da salvação abrange o mistério da igreja e revelação desse mistério, de acordo com o desígnio divino que foram executados por intermédio de Cristo. Ou seja, no tempo certo, Deus enviou Cristo, que por 3 anos e meio cumpriu seu ministério, né? Sofreu a morte de cruz para imputar os nossos pecados sobre ele, aonde ele nos libertou dos nossos pecados, tomando sobre si nossas culpas e dores. E através de Cristo, por intermédio dele, nós somos a igreja de Cristo, o mistério revelado, né? E também fazemos parte do plano de salvação, que é o que nós temos que anunciar para as outras pessoas, para que elas também venham a conhecer a Cristo e serem salvas, né? O terceiro subtópico fala sobre o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu por causa do pecado de Adão. Deus não foi surpreendido, sempre esteve no controle e tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno. Deus é soberano e controla todas as épocas, os tempos e as circunstâncias. Esse eterno propósito
no tempo determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Ou seja, se Adão não tivesse pecado, o mundo não estava assim. A palavra de Deus, né? Segundo o que a gente está estudando e segundo o que a gente conhece da Bíblia, Deus já tinha um plano de salvação para o homem antes mesmo de Adão errar. Ou seja, sendo ele dono de tudo, ele já conhecia tudo e sabia de tudo, né? E tudo, por mais que parecesse fora de controle, sempre esteve debaixo das mãos de Deus, sob controle, né? Ou seja, desde a eternidade, desde muito antes, Deus já estava preparando tudo. E Cristo foi quem deu essa condição de sermos chamados igreja, através do sacrifício salvífico na cruz do Calvário. Ele deixa a sua glória, se submete a ser homem, despido da sua glória, vive como homem, debaixo da lei de Deus, cumpre as leis de Deus e deixa seus apóstolos preparados para divulgar a boa vontade de Deus e salvar o ser humano. Que plano maravilhoso de Deus, né? Um plano de redenção para aqueles que estavam perdidos. Hoje somos libertos e considerados filhos de adoção por intermédio de Cristo. Concluo dizendo o seguinte: o mistério da igreja estava oculto nas gerações passadas. Deus revelou a seu tempo aos apóstolos e profetas, onde judeus e gentios estavam inseridos no mistério idealizado por Deus, né? Agora revelado, deve ser anunciado pela igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Ou seja, o oculto, o mistério foi revelado. É a igreja de Cristo. Cabe a nós, como igreja, anunciar o evangelho e mostrar que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês.